Oi, gente, bem-vindos a mais um PodGag, o podcast do curso de administração. Gente, hoje iremos falar de uma coisa muito importante para a arte do nosso Brasil, nosso Tocantins, que fez parte de várias construções contemporâneas e modernistas. Gente, viemos hoje com um convidado muito especial, que é formado em administração, que também fez parte desse movimento de 1922 e que também foi um jornalista muito importante para essa época. Elian, seja bem-vindo, meu grande amigo. Muito obrigado, gente, pelo convite. É com imensa felicidade que eu vim aqui fazer essa entrevista, fazer esse diálogo, esse debate, que é muito importante a gente falar sobre a nossa cultura, falar sobre como a nossa cultura foi construída, quais são os aspectos que fazem a gente se tornar pessoas culturais. Porque o Brasil, se vocês não sabem, é um país muito cultural. É miscigenado, é uma gama de várias identidades e de várias formas de expressões artísticas. E que, querendo ou não, a gente faz parte, né? Além de falar, né, que foi uma parte muito importante quando fala sobre independência do Brasil, né? Em 1922 foi uma época em que as pessoas deixaram de ser europeias, que era muito visto como um Brasil europeu, português, e passou-se a valorizar a cultura e a identidade local, né? Quanto os indígenas, os afros brasileiros, os africanos também, que foi muito importante e foi visto muito nos quadros, nas revistas, nas leituras. O que acontece? Não existia TikTok, né? Não existia TikTok, televisão, que são as coisas que a gente é moldado hoje, né? A gente é muito influenciado pela mídia. Mas antigamente, gente, eram os teatros públicos, as danças, a cultura local, a pintura. Não é verdade, amigo? É interessante a gente falar o que a aluna disse, porque realmente o Brasil é uma grande miscigenação. A gente tem na nossa cultura, na nossa arte, movimentos artísticos de indígenas, negros, pardos, pessoas nipônicas. Então é muito importante a gente dar uma ênfase, né, na nossa cultura, porque esse movimento trouxe uma vigência muito grande do que é a miscigenação cultural que a gente tem no Brasil. E, querendo ou não, impactou muito a nossa economia. É um movimento que realmente trouxe impactos socioeconômicos muito bons para o Brasil. E mesmo que as pessoas não dêem valor, muita gente não dá valor, incrível que pareça, a nossa arte é algo que a gente tem que reforçar, sempre reforçar. Porque é a nossa raiz e a gente vai estar vivendo ela. Isso, e é o que molda a mentalidade das pessoas, né? A gente costuma dizer que os impactos culturais, eles moldam o pensamento de uma nação, de uma comunidade, né? Então, esse evento, né, que foi em fevereiro, entre o dia 13 e o dia 18 de fevereiro de 1922, ele foi palco para essas mudanças, né? Mudança na música, mudança nas letras musicais, nas formas de serem escritas as poesias, na dança, entre outras expressões. Agora, economicamente, também fez parte de uma coisa muito grande que hoje no Tocantins, hoje no cenário palmense, a gente vê com muita precisão, né? Que são os editais que hoje em dia faz essa influência, que hoje em dia traz recursos para essas pessoas que fazem esses movimentos artísticos, para elas terem um norte, né? Porque antes a gente não tinha essa valorização, mas logo depois desse movimento e entre outros movimentos, passou-se a ter recursos para isso, né? É tanto que movimentou mais de 4 milhões, não foi em 2023? Esse movimento trouxe uma bilheteria muito grande para o Tocantins, porque é um movimento artístico muito grande e que traz relevância para o cenário tocantinense. E por isso houve um impacto socioeconômico muito grande, que foi esses 4 milhões de reais em bilheteria. Além disso, hotelaria, turismo teve um crescimento muito grande também por causa da cultura. Então, se você acha que a cultura não é importante, é extremamente importante, gente. Traz muita visibilidade para o nosso país. É uma coisa extremamente importante. Se você acha que no Brasil a cultura não é importante, você está pensando errado. Você não está pensando além, você está pensando na sua caixinha. Que exatamente, a gente vê muito o cenário, né, da valorização exterior e não a valorização da nossa própria riqueza, né, do nosso próprio país. Inclusive que foi uma dificuldade muito grande para a elite reconhecer esse demais. Movimento, né, porque a gente fala, eles falavam no caso, né, é uma coisa infantilizada, é uma coisa que não representa a gente, mas representa, é uma coisa que representa a gente sim.
que a gente tem que se valorizar. Porque o modernismo, ele surgiu a partir de um conceito europeu. Mas a gente fez ele ser brasileiro. A gente tornou ele brasileiro, abrasileirado, miscigenado, lindo como ele é hoje. Lindo como ele é hoje. E a gente via muito isso na política, principalmente na parte das músicas, né? Na parte também da entrega também dos folders, né? A Sim, gente via muito a questão dos artistas dentro do cenário político, né? Exatamente. É uma coisa que no Brasil ainda há uma resistência sobre a cultura impactar a nossa economia. Porque se você for pegar exemplos de outros países, como é a Coreia do Sul, que tem a influência do K-pop, que é muito forte entre os jovens, é uma coisa que deu visibilidade para o país. Tanto a arte em si, quanto também a cultura local. E a estética, né? E a estética, porque não foi só o K-pop que revolucionou. Teve também os doramas, por exemplo, que mostram muito da cultura oriental, coreana, para o pessoal estrangeiro. Isso. E por que o Brasil também não faz? O folclore brasileiro, por exemplo, que é muito bonito, mas tem algumas séries, né, que foram feitas já depois. Tem algumas séries que depois já... Por exemplo, Cidade Invisível é um grande exemplo que foi até um pouco relevante lá fora, mas acabou sendo cancelada, né, que mostra um pouco da cultura brasileira, que mostra um pouco da nossa origem. E da nossa riqueza, né? Da nossa riqueza cultural, que é imensamente grande e que a gente não explora, porque tem uma resistência. Porque se o Brasil quisesse, ele poderia, sim, usar da nossa cultura como uma arma econômica para poder crescer. Isso é a identidade de um povo, né? E aí, falando também sobre os aspectos que ocorreram na época e as pessoas que colocaram voz, né? Sim, a gente teve os editais, né? Os editais de cultura, da Aldir Blanc. Teve também Paulo Gustavo também, que movimentou milhões para essas pessoas. E também para dizer para a comunidade, né, para o povo brasileiro, que artista sim é uma profissão. E que aí, e mesmo tendo uma resistência por parte também economicamente dos empresários, das pessoas que veem aquilo como uma profissão, ainda tem um pouco de resistência de reconhecer como uma profissão, mas existem pessoas que estão ali por trás, né? Igual esses autores que eu citei, que tá movimentando muito dinheiro, né? Para a economia tocantinense, e que tem muitas pessoas que ganham esses fomentos, né? Exatamente. É algo importante a gente tá batendo nessa tecla, indo atrás de recursos. Aí o recurso 50 mil, 100 mil reais, 20 mil reais. O retorno cultural vai ser muito grande, gente. Não tem como. Cultura é algo que todo mundo vai consumir, porque é algo que o pessoal vai ter curiosidade, vai atrás. E tem resultados, como a gente falou, né? Dos 40 milhões, da hotelaria crescendo. Tudo cresce, gente. Se fomentar a cultura, fomenta também a economia. Vai ser um impacto muito grande. Vai ser um babado. Vai ser um babado. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por você estar nos assistindo, nos ouvindo. Agradeço, Elian. Muito obrigado. Eu agradeço também. Continue arrasando, viu? Eu vou continuar fazendo pesquisas amigo aqui, depois, se vocês forem me chamar novamente. Porque a gente precisa, né, fomentar a nossa economia e a nossa cultura, que é importante também. E é isso, gente. Esse foi mais um Podgag pra vocês. Vou apresentar a minha equipe. Eu, Luna, apresentadora, Elian, nosso convidado, Andrei, querido, que está aqui nos apoiando. Ei, bastidores. E é isso, gente. Muito obrigado e um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.